Obrigada, Deus, por essa noite existir em nossa vida. Obrigada, Deus, por nós escolher estar aqui. Em meio a tantas coisas que têm acontecido, o Senhor tem nos preservado. E por isso nós te agradecemos, porque temos o privilégio de estarmos aqui nessa noite para te adorar, pois só tu mereces toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Instrui, ó Deus, a tua palavra agora em nossos corações, e que tudo seja feito conforme a tua vontade. É o que nós choramos, com perdão dos nossos pecados, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pastor Antônio. Que a graça e a paz do nosso Deus conosco continue, amém, irmãos? Por isso que às vezes é bom a gente dar uma passadinha pelas redes sociais, né? Eu estava passando pelas redes sociais e ali me chamou muito a atenção quando a Rosemary e a filha dela estavam fazendo uma coreografia. Quando eu vi, mandei logo uma mensagem: Rosemary, apresenta essa coreografia na igreja. E aproveita e dirige o culto. Pode deixar, pastor, vou fazer. Falei, amém, que coisa linda, né? Mãe e filha, fantástico isso. Tirou lágrimas dos meus olhos quando eu lembrava da minha filha fazendo coreografia, os meus netos fazendo coreografia também. Isso é fantástico. Deus continue abençoando você e sua casa, minha irmã. Eu queria conversar com os irmãos a respeito de Páscoa. Só que eu queria dividir a Páscoa em 3 etapas, né? Para que nós pudéssemos entender e compreender o real significado da Páscoa. Aqui foi falado, através da coreografia, na música que ouvimos, que a coreografia, que a Páscoa não é... Mas eu não sou contra você dar um bombom ou dar um ovo de Páscoa, eu não sou contra isso não, né? Só que o verdadeiro significado da Páscoa, né, a vida em Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou, essa aí nunca deve ser apagada do nosso coração, não é isso? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, e eu queria que os irmãos me acompanhassem. Eu vou pedir aqui para colocarem na nossa televisão, Êxodo no capítulo 12, eu quero ler do versículo 1 ao versículo 12, Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao 12. Vou ler ali que para mim é melhor. Irmãos, eu vou ler devagar, compassado, porque eu quero que os irmãos entendam comigo o que esse texto me mostrou, tá bom? Sobre a Páscoa. Diz assim: falou o Senhor Deus a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, provavelmente mês de Nissan, abril e maio. Vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano, ou seja, eles tinham que começar a partir deste momento, marcar o seu novo calendário, ok? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer, ou seja, cada um coma aquilo que puder. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, ou seja, sem defeito. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, colocarão sobre os umbrais das ombreiras das vergas das portas, nas casas em que comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães ázimos, com ervas amargas, e assim o comerão.
Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com as suas frisuras, ou seja, todo o seu intestino. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Amém? Que Deus acrescente a sua palavra ao nosso coração. 430 anos de cativeiro não é fácil não. 430 anos sendo escravo de uma nação não é fácil. O povo anelava por uma liberdade. O povo queria sair daquele cativeiro em que se encontrava. Deus ouviu o clamor do povo depois de 400 anos. Deus então separou um homem chamado Moisés, para que retirasse esse seu povo ali do Egito. Sabemos que o coração do faraó se endurecia, e na 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, antes dela acontecer, Deus deu uma ordem ao povo de Israel. Deus deu uma ordem a esse povo que estava ali cativo, que estava ali escravizado, que estava sendo sucumbido por tanto trabalho forçado, com pouca comida, pouca sobrevivência, eram escravos. E Deus então deu uma ordem. Deus chegou e falou assim: olha, eu vou livrar vocês, mas olha o que nos diz o verso 2, de Êxodo 12, deixa para mim que eu vou pedir para você ir passando, tá? Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, ou seja, este vos será o primeiro dos meses do ano. O que Deus estava querendo falar aqui para Israel? Deus estava dizendo: olha, até aqui vocês foram cativos, até aqui vocês estavam escravizados, mas daqui para frente podem começar a marcar o dia da sua liberdade. É isso que Moisés estava querendo dizer ao povo, aquilo que Deus mandou. Comece a marcar daí, irmãos queridos. Hoje nós estamos aqui reunidos, hoje nós estamos aqui vivendo esse momento pandêmico com muita dificuldade. Algumas pessoas já partiram, queridos nossos, amados nossos, pastores, amigos meus, partiram para a glória por causa desse vírus que aí está. Mas uma coisa nós nunca podemos esquecer: que o nosso tempo de escravidão passou, o nosso tempo de estarmos sendo tomados pelas coisas deste mundo, sermos sufocados, assolapados, a nossa vida indo de água abaixo, disso nós estamos livres. O Cário cantou aqui: eu sou livre. Vamos lá? Eu sou livre. Por que nós somos livres? Por quê? Porque nós nascemos de novo. Nós nascemos novamente. Então aquele tempo que estávamos sendo subjugados sobre nós, o tempo de escravidão, o tempo quando a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, o tempo quando diz a Bíblia que os nossos olhos espirituais estavam cegos, o qual Deus não levou em consideração, porque estavam distantes, quando nós éramos inimigos de Deus, o nosso dia começou a raiar, a nossa vida começou a ser vislumbrada, a ser vivida com liberdade, desde aquele momento em que você aceitou a Cristo como Salvador da sua vida. Amém? Um novo calendário, uma nova vida, uma nova existência. O jugo do pecado, agora você não corre mais atrás dele, agora é o pecado que corre atrás de você. Por isso, não pare, não pare. Então Deus estava transmitindo ao povo de Israel através de Moisés: olha, diga ao povo que vão começar a marcar a partir de agora a nova vida, a vida de liberdade. Chega dos 430 anos de escravidão. Amém? Glória a Deus. Aí o verso 3 nos diz o seguinte: falai a toda a congregação de Israel dizendo: aos 10 deste mês
tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Amados, sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que quando nós falamos assim, pensamos em Páscoa, né? Em Páscoa, vem logo à nossa mente a ressurreição de Jesus, não é isso? Nos trazendo vida, porque Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é o nosso cordeiro pascal, embora o original diga que Jesus é o nosso cordeiro, né? É a nossa Páscoa. Então alguns historiadores, para dizer que Jesus, sendo o cordeiro da Páscoa, se tornou o nosso cordeiro pascal, então ficou cordeiro pascal, e é o nosso cordeiro pascal mesmo, né? E então nós lembramos isso. Só que eu quero que os irmãos vão um pouquinho atrás comigo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando o homem e a mulher pecaram, eles se esconderam de Deus, não foi? Porque Deus os chamou e eles disseram o quê? Tivemos medo e nos escondemos. Nós nos escondemos. Quem disse para você que tu estavas nu? E eles então fizeram aventais de folhas para cada um deles, né? Porque estavam nus, se envergonhavam um do outro. Então pegaram folhas e fizeram aventais para eles, para tampar a sua nudez. Desde daí, irmãos, o homem vem tentando tampar ou cobrir de alguma forma paliativa o seu pecado, o seu erro. Aquelas folhas de figueira pode ser querer tampar um pouco a sua inveja, pode ser querer tampar um pouco a sua corrupção, tenta de alguma forma encobrir o seu erro. Então essas folhas de figueira não servem para nada. Então os nossos primeiros pais, embora eles tentassem pelos seus próprios meios cobrir a sua nudez, né? O que é que Deus fez? Deus preparou e matou um animal e fez da pele daquele animal roupas, para que os nossos primeiros pais, eles pudessem então se vestir. Deus então demonstrou que sem derramamento de sangue, nós não podemos de maneira nenhuma cobrir a nossa vergonha. De maneira nenhuma, sem derramamento de sangue, nós não podemos cobrir o nosso pecado. Aí nós temos mais alguns paliativos a respeito da Páscoa durante o Antigo Testamento. O seu ápice maior é quando nós chegamos justamente aqui, quando Deus falou: olha, eu vou tirar vocês, a partir de agora vocês têm um novo caminho, a partir de agora vocês estão caminhando por um lugar que eu vou mostrar a vocês onde é, mas para que isso aconteça, vocês precisam marcar no calendário de vocês: olha, meu início começou a partir de agora, porque as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, novo caminhar, novo andar. E quando nós chegamos então em Êxodo, aqui no terceiro versículo, ele diz: olha, cada família pegue para si um cordeiro, mas não pode ser qualquer cordeiro não é isso? Tinha que ser aí de 1 ano, mais ou menos, que fosse um cordeiro que tivesse sem mácula, não podia estar quebrado, não podia ter mancha, tinha que ser um cordeiro, realmente aquele cordeiro preparado para um momento especial, que era o momento em que eles iriam sacrificá-lo, porque o Senhor assim havia ordenado. E uma coisa interessante e importante que nós temos que ver aí, é que cada família teria que ter um cordeiro, para poder comer esse cordeiro. Mas quando a família era pequena, ela tinha que ter no mínimo aí 10 pessoas. Se houvesse menos de 10 pessoas, o que eles tinham que fazer? Convidar outras famílias para que comessem o cordeiro com eles. E na hora de comer o cordeiro, as famílias tinham que ficar como? De costas, uma para as outras, para poder dividir as famílias, não é isso? Para eles poderem comer o cordeiro. Mas pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, irmãos, que embora cada um tinha que pegar um cordeiro, a salvação é individual, mas ela é para toda a família, ou seja, ela é para toda a nação, para toda a raça, para toda a língua, independente de nacionalidade. Nós estamos vivendo aí agora a época de missões mundiais.
Estamos vivendo a época de missões mundiais. O cordeiro imaculado, o cordeiro guardado, o cordeiro que foi sacrificado é para todo mundo. É para todo mundo, não é individual. A salvação é para todos. Porque Deus, vamos juntos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém? É dessa forma, é para todos. Deus amou a todos. O cordeiro era para ser comido por todos da casa, por todos da família. Irmãos, que privilégio da igreja, né? Que privilégio nós temos aqui da igreja. Um privilégio tremendo, porque nós somos uma família, somos mais de 10. Olha quantas famílias aqui estão reunidas num só corpo, num só coração, num só pensamento. Nós celebramos juntos, irmãos, a Páscoa do Senhor. Isso é Páscoa, é liberdade. Páscoa é liberdade, Páscoa é vida, né? Então, o cordeiro era para ser comido pela família. E olha, deixe-me ir um pouquinho mais adiante. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome só com seu vizinho perto da sua casa. Isso aí nós já falamos, verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Irmãos, por que um macho? Por que um macho de 1 ano? Porque o cabrito ou a ovelha, a partir de 1 ano, já está naquela fase já que vai desenvolver. Então, a Bíblia diz, que nós acabamos de ler, que aquele cordeiro ele teria que ser escolhido, separado, tinha que ser um cordeiro macho. Cordeiro macho. Eu fiquei pensando, por que o cordeiro? Aí, olhando um pouco para o lado da teologia, e aquilo que a Bíblia diz que assim como por um homem veio o pecado no mundo, por um homem também veio a redenção. Ou seja, os nossos primeiros pais pecaram, e automaticamente, para sair desse jugo do pecado, dessa escravidão do pecado, daquilo que nos conduziria a ter sobre nós a ira de Deus, Deus então providenciou um segundo Adão, como diz o apóstolo Paulo. Assim como pelo primeiro Adão veio o pecado, pelo segundo Adão o pecado foi levado, porque quem tinha que morrer era um homem. Interessante, né? Como a Bíblia nos mostra, como a Bíblia ela se completa em si mesmo. Queridos, vejam bem, para poder nos salvar, para o nosso cordeiro que é Jesus ser colocado naquela cruz, ele tinha que ter 2 exigências da vida dele. Tinha que ser primeiramente alguém que pudesse ser homem, para poder ligar o homem a Deus, mas também tinha que ser Deus, para poder ligar Deus ao homem. E só Jesus Cristo é que teve essa incumbência. Veio do céu, viveu entre nós, morreu, ressuscitou e voltou para o céu. E o Espírito Santo de Deus está em nosso meio e dentro de nós. Fantástico isso, fantástico. Que beleza, isso é poesia pura. Quando nós paramos para analisar e saber o quanto Deus me amou. Então este homem, ele se humanizou. Meu Jesus, ele foi o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória do unigênito do Pai. Por isso, tinha que ser macho. E olha só o versículo 6, diz assim: e o guardareis até o 14º dia deste mês. E depois toda a congregação se ajuntará e sacrificará à tarde. 2 coisas importantes aqui. Primeira coisa importante: o cordeiro foi escolhido e foi guardado, né? Foi separado. Me faz lembrar de Jesus, o Cordeiro de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus ele foi guardado quando criança, foi guardado pelo próprio Deus. Herodes queria matá-lo, Deus o protegeu. Os magos não voltaram pelo mesmo caminho,
E José levou seu filho e sua esposa para o Egito. Depois que Herodes morreu, ele retornou. E quantos momentos difíceis Jesus passou na sua vida. A Bíblia fala que quando ele estava com 12 anos, ele estava lá no meio dos doutores da lei, ensinando no templo. Quantas dificuldades, mas Deus o guardou, Deus o livrou. E dos 30 aos 33 anos, quando ele faleceu aos 33 anos, esse foi o período que está aqui. Ele teria que ser sacrificado quando? O cordeiro lá da Páscoa, à tarde. Qual foi a hora que Jesus Cristo morreu? A hora do sacrifício, às 3 horas da tarde. E ele morreu foi quando? Sexta, sábado, domingo? Sexta. Por isso é sexta-feira da paixão, porque Cristo se apaixonou por mim, se apaixonou por você, meu querido. Esse é o nosso Cordeiro, essa é a nossa Páscoa. Então a palavra ainda continua dizendo o seguinte: tomarão do sangue, porão sobre os umbrais da porta das suas casas, e ali comerão então o seu cordeiro. O sangue do cordeiro era o único meio de livrar o anjo da morte, de acabar com os primogênitos de Israel. Até vaca, todos iriam morrer, primogênitos de tudo. Mas quando o anjo do Senhor viesse e visse o sangue, ele passaria por cima, a pescar, olha só, passar, deixa eu usar o termo aqui, pascuar. Ele ia pascuar, ele iria passar por cima, ele iria encobrir, como o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, ele nos cobre, ele nos torna impenetrável pelas setas do inimigo, queridos. O inimigo está aí querendo atirar sua seta, mas o sangue de Jesus Cristo é que é aquela segurança que nós temos para que nós resistirmos a essas astutas ciladas do maligno, né? Então nós temos essa certeza. Então ele foi sacrificado em meu lugar, em seu lugar, ele cobriu. É como se o anjo da morte estivesse passando e, como a galinha cobre os seus pintinhos, né? Uma vez eu fui, não foi no sítio do irmão Washington, da irmã Ceneira, não. Eu não me lembro, sim, da nossa irmã que mora lá ali no Visconde. Eu estive lá. Não, na Adriana não, naquela outra irmã. Orandi. Eu sempre esqueço o nome da irmã Orandi. O pastor lembra? Eu estive lá. E estava chovendo, foi eu e o irmão Zé Maria lá, com chuva. Foi até difícil chegar, porque estava muita lama, mas nós fomos. Só que não tinha ninguém em casa. Mas eu falei, irmão Zé Maria, vamos descer, vamos orar aqui na varanda pelo menos. E quando terminamos de orar, eu olhei, e tinha uma galinha interessante, que estava com as asas assim, bem gordas. Eu falei, irmão Zé Maria, olha que galinha gordona. Ele virou para mim e falou assim, não é não, pastor, seus filhotinhos que estão ali embaixo. Falei, os filhotinhos estão ali embaixo? Então ela está protegendo os filhotinhos, pastor. Aí eu cheguei perto. Para que eu fui chegar perto? Ela queria me bicar. Então é isso, quando foi espargido o sangue nos umbrais da porta, é como se Deus tivesse feito assim: anjo da morte, aqui não, esse povo está sobre a minha cobertura, Satanás, esse povo aqui é meu, ele foi remido pelo meu sangue, está sobre a minha cobertura, e aquilo que está sobre a minha cobertura, ninguém tem como atacar. É isso que estava, aquele sangue representava, irmãos, aquilo que aquele sangue representava. Mas deixe-me ir um pouquinho mais à frente. Ali o texto diz que o cordeiro, ele tinha que ser sacrificado e tinha que ser queimado, não podia ser cozido com água. Interessante, porque tinha que ser cabeça, pés, as vísceras, tudo teria que passar pelo fogo. Interessante, né? Cabeça, nós precisamos ter a mente de Cristo. O Cordeiro nos deu uma nova mentalidade. No Antigo Testamento,
Hoje, se eu perguntar aos irmãos, aonde é a sede das suas emoções? Estão aonde? No coração, não é? No coração. Eu tenho amor por você. Está sentindo esse amor aonde? Aqui no coração. Só que lá era nas vísceras. Eles sentiam nas vísceras. Hoje nós sentimos no coração, mas lá era nas vísceras. Então falou, olha, tem que ser tudo queimado. Ou seja, irmãos, tudo do nosso pensamento tem que ser queimado. Pensamento mau, pensamento de ódio, pensamento de inveja, em tudo aquilo que for contra a palavra de Deus que nós estudamos hoje pela manhã, tem que ser queimado. Os nossos sentimentos, as nossas paixões erradas precisam passar pelo fogo. Tudo que nós formos fazer, irmãos, tem que ser para o agrado do Senhor, tudo para Ele, conforme eu orei no introito do nosso culto. Eu orei dizendo, esse culto, Senhor, é para Ti. Não é para eu chegar aqui e falar, puxa, o culto hoje foi bom, gostei. Quem tem que gostar é Deus, não sou eu. Eu tenho que me sentir bem, porque eu cultuei um Deus vivo, porque eu tenho vida para cultuar um Deus vivo. Então tinha que ser queimado, tinha que ser queimado. E uma outra coisa que ele diz aqui, e teria que ser com pães ázimos, ou seja, pão sem fermento. Hoje em dia, para você fazer um bolo aí, se você quiser, tem até farinha que já vem com fermento, né? Mas se você quiser fazer um bolo, você tem que ter aquele fermento que é um pó químico, não é isso? Pó químico que você coloca. Só que naquela época não tinha pó químico não. Alguém aqui gosta de coalhada? Eu gosto de coalhada. Sabe como é que se faz coalhada? Eu me lembro quando eu era pequeno, né? O leite lá de casa azedava. Mamãe pegava aquele leite azedo e colocava um pouco de leite bom e mexia aquilo ali, misturava, botava um pouquinho de açúcar e virava uma coalhada deliciosa. O pães ázimos ali, o pão sem fermento, era um pão que realmente não era misturado. Para eles fazerem o fermento naquela época, eles pegavam a massa que estava azeda, podre não, azeda, e misturava com a massa boa. Aí ela ficava fermentada, ela ficava levedada. É isso aí, quando ele diz assim, olha, vocês têm que usar o pão sem fermento, ou seja, um pão sem mistura. Deixa o fermento, deixa o pecado de lado, deixa o pecado para lá. Tu tem que saborear agora, é a nova vida em Cristo Jesus, porque Ele agora é a tua Páscoa. Então tem que ser sem fermento mesmo, não pode ser com pecado, tem que ser sem pecado, porque com pecado nós não vamos entrar no céu. Pecadores sim, mas arrependidos. E para terminar a minha palavra, qual é, pastor, a diferença então do cordeiro que foi aqui sacrificado para a Páscoa, o seu sangue espargido nos umbrais da porta, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como falou João Batista, lá no livro de João? Qual é a diferença? A diferença é muito grande, né, irmãos? Primeiro que esse cordeiro aqui da Páscoa simbolizava Jesus, só que esse cordeiro, ele era para ser comido, mas estava morto. O nosso cordeiro pascual, que é Jesus, aí que vem a nossa Páscoa, embora ele simbolizasse esse cordeiro aqui, ele não está morto, ele está vivo, ele ressuscitou, e por ele ressuscitar, eu tenho a certeza que um dia eu vou ressuscitar também, e vou viver para sempre ao lado dele. Um dos últimos versículos que nós lemos, diz assim, que o cordeiro tinha que ser comido às pressas. Não foi isso? Acho que é o verso 10 ou 11. Tem que ser comido às pressas. Vocês têm que estar com as suas roupas, não roupa de passear, mas roupa de peregrinar, com as suas sandálias nos pés, cajado na mão, comer depressa. O que isso estava querendo dizer? Estava querendo dizer que nós, irmãos, nós estamos a caminho da cidade santa. Aqui nós somos apenas peregrinos, estamos apenas de passagem, como aquele povo que estava lá, comer depressa, comer
fiquem aí com o cajado na mão. Sabe por quê? Porque depois do Faraó vai deixar vocês sair e vocês vão ficar completamente livres e ele nunca mais terá poder sobre você. Como o povo de Israel de Deus, que a igreja é, nós estamos numa caminhada para a cidade santa, peregrinando aqui nas sendas da terra, aqui nessas sendas. Mas a razão de nós termos essa confiança em Deus é que, diferente deste cordeiro que foi sacrificado, como um cordeiro que foi sacrificado também lá na época de Isaac, quando Isaac foi imolado, o cordeiro apareceu. Esse nosso cordeiro, ele foi morto no meu lugar, no teu lugar. Só que ele não ficou morto, ele ressuscitou. A irmã Rosimério leu aqui no capítulo 28, Mateus, no capítulo 27, fala a respeito da morte desse cordeiro de Jesus, que tira o meu pecado, que tira o seu pecado. Mas já no 28 fala da ressurreição desse cordeiro. Aí está a minha vitória, aí está a sua vitória. Por isso é Páscoa para mim, por isso é Páscoa para você. Primeiro porque eu estou livre, o pecado não está mais me subjugando. Eu estou correndo na frente, ele está atrás. O meu calendário foi marcado. Eu nasci de novo. Eu sou livre, eu nasci de novo. Eu tenho agora um novo caminhar. Por isso é Páscoa para mim, por isso é vida para mim. Não estou mais sobre o jugo do pecado sobre mim. Aí a pergunta para você nesta noite: esse Cristo já ressuscitou para você? Você que está aí ao alcance dessas redes sociais, pergunta para você: esse Cristo já ressuscitou para você? Você está vivo na presença desse Cristo? Você o adora, você o ama, conforme foi cantado aqui pelo Diego e a Érica. Lindo nome, maravilhoso nome, nome do Senhor. Quero orar neste momento. Talvez você que esteja aí vendo esse vídeo ou assistindo mais tarde, talvez você ainda não tenha tomado uma decisão ao lado de Jesus, você ainda esteja tentando tampar com folhas de figueira, tentando encobrir pelos seus próprios meios a sua vida. Deixa Cristo com seu sangue, deixa Cristo te cobrir, porque nós por nós mesmos não poderíamos nos salvar. Só Cristo fez isso por nós. Tira o pecado do mundo. Querido Deus, não sei, Senhor, se aqueles que estarão vendo esse vídeo mais tarde ou agora já têm, Senhor, um compromisso contigo, já tomaram uma decisão ao teu lado, já marcaram na sua agenda um novo caminhar, um novo início. Se isso não aconteceu, Senhor, eu te suplico, ó Espírito Santo de Deus, completa a palavra desse teu servo nesta noite, que talvez por incapacidade intelectual não conseguiu completar, mas teu Espírito, eu tenho certeza, é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Seja Ele, unicamente Ele, a ter falado nesta noite. Abençoa, Senhor, nossas famílias, cuidando de nós, nos envolvendo a cada dia com teu manto santo, nos protegendo, nos cobrindo a cada dia com a tua graça. E obrigado por tu teres, Senhor, ressuscitado, ter sido morto em meu lugar, em nosso lugar, e que muitas vidas, Senhor, possam tomar uma decisão ao teu lado, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmão, nós estamos encerrando, mas eu tenho ainda um anúncio a fazer. Aqueles irmãos que puderem, por favor, me ajudem. Sábado nós vamos ter mutirão. 8 horas da manhã. Os irmãos que puderem, por favor, me ajudem, porque eu preciso terminar de colocar o barro e fazer a guarda ali,
e começar a levantar os tijolos. Se aqueles irmãos que sabem levantar tijolo não vierem, a parede que eu for levantar vai ficar toda torta. Então, preciso de ajuda aí daqueles irmãos que saibam levantar parede para me ajudar, tá bom? Isso aí é nos anúncios. E não se esqueçam, nós estamos em campanha de missões mundiais. Eu acho que todos aqui já receberam os seus envelopes, né? Então, vamos contribuir, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. A seara é muito grande, Deus procura ceifeiros para a seara dele, tá bom? E aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, poderão colocar no gasofilácio no final do culto. Vou chamar a irmã Rosiméria aqui, ela estará orando para encerrar. Logo após nós vamos ter um pós-lúdio, tá? Então, a irmã Rosiméria. Pode usar o meu que eu já lavei. Irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos colocar de pé. Pai de amor, Senhor, Deus Santo, poderoso, Senhor, aos corações, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor mandaste Jesus Cristo para morrer, mas foi ressuscitado, Senhor, para nos salvar, Senhor. Tu nos dá vida, Senhor, vida em abundância, meu Deus. Por mais que o medo, Senhor, rodeie, Senhor, os nossos corações, Senhor, e tragam, Senhor, notícias tão tristes para nossas vidas, Senhor, nós podemos elevar os nossos olhos para o céu e saber que o nosso vem do Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela tua igreja, sempre presente, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Purifica-nos a cada dia para melhor te servirmos, Senhor. Usa-nos conforme o Senhor quer, Senhor, e onde o Senhor quer. Tome conta, Senhor, de cada família, Senhor. Blinda, Senhor, as nossas casas com o sangue que foi derramado na cruz, Senhor, para que peste nenhuma nos alcance, Senhor, e nem mortandade que assola o meio-dia, Senhor, tenha poder sobre nossas vidas, Senhor. Mas se assim tiver, Senhor, nós sabemos, Senhor, da nossa salvação. Nós sabemos que nós temos a vida eterna em Ti, Pai. Cuida, Senhor, do Teu povo, Senhor. Dai-nos, Senhor, cada dia condições de melhor Te servir. Isso é que eu Te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Após os pós-lúdio, nós estamos encerrados.
abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Amém. Tenham todos uma ótima semana.